uma vez falado das características gerais das plantas e também introduzido o aspecto da biodiversidade global das plantas terrestres, nós agora apontaremos as características específicas de cada grupo que compõe aí esse grupo monofilético, referente às plantas que habitam no nicho terrestre. E começaremos falando das briófitas. Então, quando falamos de briófitas, nós estamos falando de vegetais considerados avasculares, ou seja, destituído de um tecido condutor de seiva, tanto de seiva bruta quanto de seiva elaborada. Nós identificamos a seiva bruta como um fluido ascendente que tem predominantemente água e sais minerais, indicando que ele foi absorvido do solo. E nós indicamos seiva elaborada como aquele fluido de forma descendente que vem das folhas para as partes heterotróficas das plantas, constituído principalmente de matéria orgânica. Então as plantas elas vão ter uma região produtora, que corresponde às folhas. As folhas realizam fotossíntese e produzem carboidratos, mas esses carboidratos eles precisam se translocar para as partes heterotróficas dessas plantas, que são as partes consumidoras, incluindo aí o caule e as raízes. Então as briófitas elas estão representadas pelos musgos, pelas hepáticas e pelos anthocerófitos ou antóceros. E é interessante que do mais conhecido destes nós temos aí os musgos. As hepáticas elas vão receber esse nome porque o aspecto morfológico do seu corpo, vamos dizer assim, tem um aspecto de um fígado ou de um lóbulo de um fígado, por isso o termo hepático. E os antocerófitos eles vão receber esse nome porque o aspecto morfológico nós verificamos nessa planta a presença de expansões a partir do gametófito, que são expansões filamentosas ou em formas de filamentos e que se assemelham a chifres. Então, daí a designação antocerófito. E o termo anto aí se faz menção à flor, né? Mas esses organismos eles não apresentam flores. Bom, mas prosseguindo, nós temos aí a questão pelo fato das briófitas não apresentarem sistemas condutores, a transferência de substâncias e também de água se dá célula a célula. Então, todo o corpo da esponja é capaz de absorver água do ambiente. E aí é interessante, porque esse processo de difusão das substâncias e de água de célula a célula limita o crescimento. A velocidade da difusão ela não é compatível com tamanhos maiores. Então nós temos aí um aspecto bastante interessante nas briófitas, é que elas são pequenas, elas não alcançam grandes tamanhos, e é interessante também que a maioria das briófitas elas vão sobreviver em ambientes úmidos. Mas dentro da biodiversidade das briófitas, nós encontramos exemplares de espécies presentes aí ou habitando regiões próximas aí ao Polo Norte. Então existe aí regiões do Círculo Ártico, onde nós temos aí a presença de musgos. E também se nós ascendermos aí, se nós subirmos uma montanha, nós vamos encontrar em altas altitudes, onde não há mais desenvolvimento de vegetais arbóreos, a presença ali de musgos resistindo e sobrevivendo naquela condição de temperatura baixa e com tendência a congelamento. Então esses musgos eles têm aí uma capacidade de entrar em dormência, ou seja, entrar em estado de diminuição da atividade metabólica quando a água não está disponível. Nesse caso, a água vai estar congelada e ele consegue resistir ao congelamento da água. E quando nós temos aí em períodos onde a temperatura sobe e esse gelo derrete, o retorno aí da atividade metabólica desses musgos. Também encontramos espécies de musgos em desertos. Então, nós temos aí musgos que conseguem entrar no estágio de dormência e que pode permanecer por meses e inclusive anos. E aí, quando a chuva cai, numa determinada concentração pluviométrica, esses musgos eles reativam sua capacidade metabólica e voltam ali à sua atividade. Agora, é interessante também que nós temos aqui uma espécie de musgo que sobrevive em deserto, e nós temos que o musgo, quando presente e exposto
a alta intensidade luminosa, ele gera pigmentos pretos que são capazes aí de absorver a radiação ultravioleta, impedindo aí que a radiação ultravioleta cause danos genéticos nessas células. E quando ele é levado para o laboratório e cultivado em ambientes artificiais, onde não há ali a radiação ultravioleta, nós temos aí uma coloração esverdeada desse musgo. Bom, os músgos vão ter características que vão ser compartilhadas com outras plantas, plantas ditas traqueófitas, ou seja, plantas que já têm aí a presença de vasos condutores, e ele tem características que lhes são específicas. Uma das características específicas dos musgos é o fato de a geração haploide ou a geração gametofítica ser a geração predominante. Então nós vamos ver aqui que o gametófito é a geração predominante. Lembrando que o gametófito é a geração haploide. Se eu analisar todas as células do gametófito, eu vou ver que cada célula tem apenas uma única cópia de cada cromossomo. Agora, então essa fase aqui é a predominante. Nós temos o esporófito como fase temporária, e o esporófito ele é completamente dependente do gametófito, nutricionalmente falando. Então, dentre as características das briófitas que são compartilhadas com as plantas terrestres, nós temos a presença do gametângio masculino e feminino. Esse gametângio feminino ele é chamado de arquegônio, enquanto que o gametângio masculino é chamado de anterídeo. E aí a gente percebe que uma das características das plantas terrestres que vão diferenciar das plantas das algas é o fato de que os gametângios masculinos e femininos, ou seja, os órgãos produtores de gametas, eles são multicelulares e apresentam células de revestimento que são células estéreis, ou seja, que não participam aí da formação dos gametas. E isso aí é um passo para a proteção desse tecido formador de gameta das condições de dissecação presentes aí no meio ambiente. Então, nós temos aqui o gametângio feminino, que é chamado de arquegônio. O gametângio feminino, nas briófitas, ele se assemelha a um vaso. E nós temos essa porção dilatada chamada de ventre, e é no ventre que nós temos aí a oosfera. Essa região que corresponderia ao pescoço ou ao colo, nós temos aí que, inicialmente, na forma imatura, esse arquegônio, nós temos células preenchendo esse canal. Essas células vão se degenerar, nós temos aí o preenchimento desse canal por fluido, e isso facilita aí a penetração dos anterozoides que correspondem aos gametas masculinos, e esses gametas eles são flagelados. Isso indica que a reprodução das briófitas ela é totalmente dependente de água. Nós vamos ter aí também que assim que se formou o zigoto, há a retenção desse zigoto no arquegônio feminino. Isso também é uma diferença em relação aos parentes algáceas, ou seja, as algas elas liberam o zigoto, e aí você tem ou que a fecundação é externa dos gametas, ou que o zigoto ele é liberado e o desenvolvimento embrionário ocorre de forma extracorpórea em relação ao organismo materno. Já nas plantas terrestres, não, você tem o desenvolvimento do zigoto e do embrião. Então nós temos aí aqui uma característica das plantas de serem matotróficas e, portanto, terem aí o direito da designação embriófita. Bom, nós podemos perceber aí que nós temos uma fase esporofítica e uma fase gametofítica, sendo que a fase gametofítica nas briófitas é a fase predominante, enquanto que o esporófito ele é totalmente dependente do gametófito. Então nós temos aqui o desenvolvimento juvenil de um esporófito. Nós podemos perceber aqui que existe uma região de transição entre o organismo do descendente, no caso do esporófito, do organismo materno. E essa região ela é uma região que tem a função de transferir nutrientes, funcionando sim como uma placenta. Então nós temos aqui um marcador de matotrofia, que é a presença dessa placenta, que vai ali garantir a nutrição desse esporófito para o desenvolvimento desse esporófito, que é agora dependente do organismo materno. Nós temos que o esporófito ele vai ter uma região de fixação
com o organismo materno, chamado de pé, tem uma região de prolongamento que forma a haste. Essa haste ela também é chamada de seta, e nós vamos ter na extremidade o esporângio, ou seja, a estrutura responsável pela formação dos esporos. Então, nós temos ali o esporângio. Esse esporângio, nós temos células chamadas esporócitos. Os esporócitos são células diploides que sofrem meiose e dão origem aos esporos. E quando nós analisamos os esporos, nós podemos perceber que o esporo ele tem uma parede de revestimento rica num composto chamado esporopolenina. A esporopolenina é uma molécula que confere aí resistência à dessecação, ou seja, evita aí a perda de água dos esporos para o ambiente, evitando assim a desidratação dos esporos, e também protege os cromossomos internos da radiação ultravioleta. E por fim nós temos aí que o crescimento dos esporófitos ele se dá de forma apical. Então nós já vimos que existem aí células indiferenciadas com alto poder de reprodução que vão estar aí na região apical desse esporófito, produzindo aí tanto o crescimento caulinar quanto o crescimento das raízes. No caso das briófitas, não se tem um caule verdadeiro, não se tem uma raiz verdadeira, mas nós temos em alguns musgos que a organização corpórea deles existem estruturas que se assemelham funcionalmente ao caule e também às raízes e também às folhas. Uma análise das células das briófitas vai demonstrar que as células elas são pouco diferenciadas. Nós temos aí um grau de diferenciação mais acentuado nas células que estão formando a epiderme, que seria aí um revestimento mais superficial que faz transição entre o organismo e o ambiente. Na epiderme nós temos aí a presença de uma cutícula, que seria aí uma espécie de película que vai revestir essas células do lado externo, contendo substâncias hidrofóbicas como cera, cutina e suberina. Isso evita aí a desidratação excessiva desse organismo pela perda de água para o ambiente, porque essas substâncias formam uma barreira hidrofóbica nessa interface corpo e ambiente. E além disso, nós vamos ver principalmente na fase gametofítica a presença de interrupções dessa epiderme, gerando ali verdadeiros orifícios chamados de poros. E são nesses poros onde tem ali a ocorrência de trocas gasosas, principalmente a captação do gás carbônico. Agora, quando nós partimos aí para partes porofíticas, nós percebemos a presença aí de estômatos. Então, os estômatos eles são estruturas que apresentam um orifício central, só que existe aí uma regulação da abertura e do fechamento desses orifícios. Isso aí acaba sendo um mecanismo de adaptação à sobrevivência no ambiente terrestre, uma vez que as algas imersas elas conseguem absorver gás carbônico por todo o corpo, mas nas plantas nós vamos ter restrições da absorção de gás carbônico, principalmente ali nas folhas através dos estômatos, ou das estruturas filóides, no caso dos musgos, através do estômato. E essa regulação é importante porque, em períodos do dia de alta luminosidade, a planta ela está sujeita à perda de água e, portanto, à desidratação. Então, os estômatos eles vão estar fechados principalmente nesses períodos do dia em que há alta intensidade luminosa. E vão abrir preferencialmente naqueles períodos onde a intensidade luminosa ela não é tão expressiva, e com isso você aí não tem aí a probabilidade de se perder água de forma excessiva para o ambiente. Mas é através da abertura dos estômatos que você tem aí a internalização do gás carbônico. E o estômato ele também é responsável pela ascensão da seiva bruta nas plantas que possuem tecidos condutores. Então esses estômatos eles vão estar abertos, eles vão provocar a saída de água e existe ali uma força de tensão, coesão, adesão que vai provocar a ascensão dessa água, como a gente vai ver quando estudarmos fisiologia das plantas, principalmente tendo como modelo as angiospermas. Então nós vamos perceber aqui que a presença do poro, nos gametófitos principalmente, e esses poros eles estão aí sendo responsáveis pela captação do gás carbônico, e a presença dos estômatos, principalmente nessas regiões dos esporófitos. Por outro lado, nós podemos ver aqui que
nos antóceros, nós temos ali uma condição primitiva, que é a presença de um único cloroplasto nas células. Então, na maior parte das células que fazem fotossíntese nas briófitas, nós temos múltiplos cloroplastos presentes nessas células. Essa é uma condição encontrada nas plantas terrestres. Agora, em determinadas briófitas, como por exemplo nos antóceros, nós vamos ter ali a presença de um único cloroplasto, e isso aí é uma condição primitiva que está presente nas algas, que foi conservada nessas plantas. Bom, então, quanto ao aspecto morfológico do corpo das briófitas, nós podemos ter essa estrutura aqui, que corresponde a uma espécie de talo laminar. Então, esse talo ele vai crescer paralelamente ao solo, formando uma espécie de lâmina, e a partir dessa lâmina que nós vamos ter ali o surgimento dos esporófitos. Então, essa lâmina ela vai se constituir no organismo multicelular predominante, que é o gametófito, e nós vamos ter ali a presença de esporófitos, originando os esporângios, partindo e crescendo de forma perpendicular a essa estrutura laminar. Essa estrutura laminar ela está presente nas hepáticas e nos antóceros. Agora, quando nós olhamos os musgos, a organização corporal dos musgos ela tem esse aspecto filamentoso. Então, nós temos aqui um crescimento vertical, onde nós identificamos determinadas estruturas especializadas, estruturas essas que têm funções correspondentes àquelas funções presentes nas plantas terrestres portadoras de vasos condutores. Nós temos aqui que o gametófito delas vão apresentar uma região chamada de cauloide, que vai sustentar verticalmente o corpo desses musgos. Nós vamos ter regiões que vão funcionar como se fossem raízes, são chamadas de rizóides, entretanto não tem a função das raízes, que é de absorver nutrientes e água do solo, é apenas para fixação ao substrato. E existe ainda aí no corpo do gametófito, dos musgos, essas estruturas que são estruturas filoides, onde vai ocorrer ali a fotossíntese. Partindo e crescendo verticalmente desses gametófitos, nós temos os esporófitos. Os esporófitos eles se dividem em regiões também. Nós temos a região da haste, que na verdade é uma espécie de pedúnculo que vai permitir a ascensão e o posicionamento a uma determinada altura dos esporângios. Esses esporângios estão nessa estrutura dilatada na extremidade do esporófito, chamada de cápsula, e existe uma região chamada pé que faz aí a conexão com os gametófitos desses musgos. Bom, apesar de ser considerado avasculares, existem alguns musgos que apresentam vasos condutores primitivos. Esses vasos condutores eles são chamados de androma e de leptoma. Então, se nós analisarmos, por exemplo, determinados musgos, nós vamos encontrar uma organização de um tecido condutor. E ali nós temos a presença de uma região central, onde nós vamos ter acúmulos de células chamadas androides, formando o androma, e é no androma que nós verificamos o deslocamento, principalmente, de água e de nutrientes, sais minerais, por exemplo. Esse androma ele é constituído de células hidroides. Essas células hidroides elas vão se justapor uma sobre a outra no sentido vertical, e a parede transversal desse androide ela é delgada, permitindo aí então o trânsito de água de forma livre. Quando eu falo em parede transversal, seria a parede no sentido horizontal da célula. Bom, nós podemos perceber aí também que o androma ele acaba ficando oco na fase adulta do musgo pela degeneração dessas células androides. E isso se assemelha muito ao xilema, que é responsável nas plantas que têm vasos condutores pelo deslocamento de seiva bruta, ou seja, aquela água e sais minerais foram absorvidos das raízes no solo. E é interessante que ao redor desse tecido condutor chamado androma, nós temos o leptoma, que é constituído de células alongadas. Essas células alongadas elas são chamadas de leptoides, e essas células alongadas elas vão ter ali
uma organização que permite a comunicação intercelular. E essa comunicação intercelular, ela se dá pelos plasmodésmos. Então, como já foi explicado, os plasmodésmos são interrupções na parede celular de duas células contíguas. Essas interrupções se identificam no interior delas pequenos canalículos formados pelo retículo endoplasmático rugoso. Esses canalículos presentes nessas interrupções, nesses poros da parede celular, que dão origem aí ao que se chama de plasmodésmos, que permite o deslocamento de substância entre as células. Então, quando nós analisamos o leptoma você vai ter novamente a justaposição no sentido vertical dessas células chamadas leptóides, e essas células leptóides elas se comunicam através de plasmodésmos, permitindo aí principalmente o deslocamento do fluido rico em matéria orgânica. Então, nós temos aqui a formação de um tecido condutor em determinadas espécies de musgos, e isso aí pode estar caracterizando uma transição dessa condição de avascularidade para uma transição de plantas com a presença de vasos condutores, ou seja, plantas vasculares. Bom, então nós vamos agora entrar no aspecto reprodutivo das briófitas, e quando nós falamos do aspecto reprodutivo, nós temos as duas modalidades de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, nós podemos verificar a presença da fragmentação, no caso aqui são os gametófitos. Esses gametófitos eles estão sobrevivendo aqui, coexistindo de forma anatomicamente interligada. Em determinado momento se percebe uma ruptura, uma fragmentação, e esse fragmento ele é capaz de restaurar, aí dando continuidade ao desenvolvimento desse gametófito. Isso é característico de um processo de reprodução assexuada chamada de fragmentação. Por outro lado, principalmente nas hepáticas, nós conseguimos ver estruturas denominadas de conceptáculos. Esses conceptáculos eles vão apresentar no interior gemas, que na verdade são estruturas que apresentam células indiferenciadas e com alto poder de reprodução. Essas células, essas gemas, melhor dizendo, elas são chamadas de propágulos. Então, os propágulos eles podem se dispersar no ambiente, principalmente através da chuva, por exemplo, e onde esses propágulos caírem, eles vão desenvolver novos gametófitos. Então, existe aqui uma forma aí de propagação assexuada nas hepáticas que se dá através da dispersão desses propágulos que contêm células indiferenciadas com alto poder de reprodução. E aí eles conseguem reconstituir aí, ou constituir gametófitos se disseminando no ambiente. Bom, nós entramos no aspecto da reprodução sexuada. Então, nós já vimos que o ciclo reprodutivo das briófitas ele se dá através da alternância de geração. Então, nós temos que considerar que esse ciclo nós vamos ter uma fase onde encontramos um organismo multicelular desenvolvido chamada de gametófito, e uma fase em que nós encontramos um organismo multicelular desenvolvido chamado de esporófito. No caso das briófitas, o esporófito é completamente dependente da fase gametofítica, ou seja, do organismo multicelular gametofítico. Nós temos aí então o gametófito. O gametófito ele é constituído de células haploides, representa então a fase haploide do ciclo de desenvolvimento das briófitas, enquanto que o esporófito ele vai representar a fase diploide no desenvolvimento dessas plantas. Nos gametófitos nós vamos ter ali a presença de estruturas que são capazes de produzir os gametas. Essas estruturas elas são chamadas de gametângios, e nós temos dois tipos de gametângio, o gametângio feminino e o gametângio masculino. Então nós olhamos aqui a presença do gametângio feminino. Esse gametângio feminino ele se assemelha a um vaso. Nós temos a porção dilatada chamada de ventre. Lá dentro nós temos a presença da oosfera, que corresponde aí ao gameta feminino. Nós vamos ter aqui, inicialmente, na fase imatura, que esse arquegônio, que corresponde ao gametângio feminino, ele vai ser completamente preenchido. Então essas células intermediárias elas vão se degenerar no processo de amadurecimento desse arquegônio, e uma vez degenerada, nós temos ali a criação de uma espécie de canal que vai permitir que os gametas masculinos
flagelados alcance essa estrutura reprodutiva e consiga ali fecundar essa oosfera. Então nós temos aqui, por outro lado, o gametângio masculino. O gametângio masculino é chamado de anterídeo, e o anterídeo você tem, e no anterídeo nós temos a presença de células que corresponderão aí aos gametas masculinos, que são chamadas de anterozoides. Os anterozoides são flagelados, então, novamente, a reprodução das briófitas é dependente de água. Já nos esporófitos, nós vamos ter uma outra estrutura de reprodução, que é chamada de esporângio. Então, os esporângios são responsáveis pela formação dos esporos. Então, nós temos aqui uma ilustração dos anterídeos. Nos anterídeos, nós temos aqui a presença de um tecido formador de gametas masculinos, os anterozoides. Esse tecido ele é protegido por uma camada de células estéreis, ou seja, de células que não participam da formação de gameta masculino. Isso é um diferenciador, como a gente já viu, das algas. Nós temos aqui a célula gamética masculina, os anterozoides, demonstrando aqui a presença dos flagelos. E nós temos aqui, do outro lado, a estrutura reprodutora, ou seja, o gametângio feminino, que é chamado de arquegônio. E no arquegônio nós temos, no interior dele, a presença aí da oosfera. Bom, então partindo aí para um modelo de reprodução nas briófitas sexuado, nós temos aqui como exemplo a reprodução desse múdigo. Toda vez que nós observamos um ciclo reprodutivo, vamos procurar primeiro o zigoto. Então a gente vai analisar aqui onde está o zigoto, porque a gente sabe que o zigoto ele é resultante da fecundação de dois gametas. E como sendo resultante da fecundação, ele, na verdade, é uma célula diploide. Então nós temos aqui o zigoto. O zigoto ele está no interior do arquegônio. Então nós temos essa característica da retenção do zigoto no arquegônio e ali do posterior desenvolvimento do embrião no interior desse arquegônio, caracterizando aí a matrotrofia. Então o zigoto ele começa a se dividir de forma mitótica. Todas as células geradas a partir dessa divisão, elas são geneticamente idênticas às células progenitoras. Se o zigoto, que é a célula progenitora, é diploide, então todas as células filhas resultantes da multiplicação desse zigoto vão ser, por mitose, vão ser também diploides. Então, os esporófitos, eles são diploides, então corresponde aí à fase diploide do ciclo de desenvolvimento, não só das briófitas, como também de todas as plantas terrestres. O esporófito ele vai crescendo a partir do gametófito, no interior do arquegônio, e o desenvolvimento do esporófito gera aí uma espécie de haste com uma dilatação na extremidade. Essa dilatação na extremidade é onde se localizam os esporângios. E os esporângios, nós encontramos ali a esporócitos, que são células diploides e são células precursoras dos esporos. Então, os esporócitos eles vão se dividir através da reprodução meiótica, e ali nós temos que, na reprodução meiótica, nós temos a redução à metade do número de cromossomos típicos dessa espécie, onde se conserva cada cópia dos cromossomos típicos dessa espécie. Então, nós temos aqui a geração dos esporos a partir dos esporócitos. Esses esporos, eles são células haploides, eles vão ser liberados para o ambiente. Então, nós temos aqui uma adaptação desse crescimento vertical, uma vez que a localização do esporângio numa determinada altitude facilita uma dispersão desses esporos a longas distâncias pelo vento. Então, nós temos aqui a liberação desses esporos. Esses esporos, nós vamos ter esporos que vão produzir gametófitos masculinos e esporos que vão produzir gametófitos femininos. Então, uma vez eles liberados no ambiente, eles vão sofrer uma divisão inicial, lembrando que todas as células que são resultantes dessa divisão, que agora é mitótica, elas vão ser geneticamente idênticas à progenitora. Então, se o esporo é haploide, todas as células são haploides. Esses esporos eles vão cair em algum substrato e eles vão se desenvolver em condições favoráveis, dando origem ao gametófito. Todas as células do gametófito elas são haploides. Aqueles gametófitos, os gametófitos eles são
responsáveis pela geração de estruturas reprodutivas, o arquegônio e o anterídeo. Os arquegônios vão produzir os anterozóides vão ser liberados no ambiente, enquanto que os gametófitos que possuem ali os arquegônios, eles vão gerar o óvulo. E aí nós temos aí a dispersão desses anterozóides na proximidade dos arquegônios, e lembrando que existe aí a dependência de água para que ocorra a fecundação, uma vez que esses anterozóides, para alcançar a porção apical do arquegônio, eles precisam de água. Bom, e ali, depois que nós tivermos a fecundação, nós temos a geração do zigoto, reiniciando assim o ciclo reprodutivo. Então nós temos aqui como novidades evolutivas a matotrofia, a presença de placenta. Isso já foi falado, todas as plantas vão ter essa característica. Isso é importante em ambientes terrestres porque protege o embrião no desenvolvimento inicial, uma vez que esse embrião é altamente vulnerável às condições de dissecação que é típica do ambiente terrestre. Então ali nós temos a garantia de que haverá transferência de nutrientes, haverá transferência de água do gametófito para os esporófitos em desenvolvimento. Bom, e uma importância da reprodução sexuada, sempre falando, é que ela confere aumento da variabilidade genética. Então, no processo meiótico, nós temos ali o evento do crossing over, ou da combinação entre os cromossomos homólogos, e nós vamos ter troca de fragmento entre eles. Então, nós temos ali inúmeras possibilidades de criação de cromossomos que são resultantes de uma recombinação de fragmentos entre aqueles que são homólogos, entre aqueles que são do mesmo tipo, mas correspondem de origens diferentes, origem paterna e origem materna. Além disso, os esporos, uma vez formados, eles vão ter uma combinação de cromossomos distintas em termos de origem paterna e materna. Então nós temos aí a distribuição aleatória desses cromossomos. Deve-se garantir, óbvio, que cada cromossomo seja representado dentro dessa formação dos esporos. E nós temos um outro tipo de recombinação que se refere à própria fusão desses gametas que vão ter ali o seu repertório de cromossomos. Partindo de esporos diferentes, eles são diferentes. Então, nós vamos ter N possibilidades de fecundação a partir desses gametas, e com isso também ali nós temos um aumento da variabilidade genética nas briófitas. Então, essa reprodução sexuada com formação de esporo e múltiplas quantidades de esporos é interessante porque isso é uma compensação à questão da dificuldade de reprodução, como dependendo de água. Então, é necessário aí a produção de múltiplos esporos, e esses esporos são liberados no ambiente, e pela quantidade de esporos produzidas, isso aí é um mecanismo de adaptação para a efetivação da fecundação, quando nós estamos lidando aí com o ambiente terrestre, onde a água que vai propiciar esse tipo de ocorrência, que seria a fusão aí dos gametas masculinos com os gametas femininos. Bom, então novamente, aqui nós temos aqui uma síntese dessa reprodução sexuada. Nós temos a formação dos esporos a partir dessa estrutura que seria a cápsula. A cápsula contém os esporângios. Os esporângios, eles apresentam esporócitos. Os esporócitos produzem os esporos, e esses esporos são liberados no ambiente, e liberados no ambiente, eles vão gerar aí os gametófitos. Os gametófitos masculinos e femininos, eles vão produzir os seus respectivos gametas. Os anterozóides, que são produzidos pelos anterídeos, que estão presentes aí nos gametófitos masculinos, eles vão ser conduzidos ao gametófito feminino, na estrutura reprodutiva denominada de arquegônio, encontrando a oosfera, resultando assim na fecundação, e com isso a formação do zigoto e do esporófito embrião, que vai depois se desenvolver no esporófito maduro, capaz novamente de produzir os esporos. Bom, nós precisamos finalizar briófitas comentando sobre a importância ecológica das briófitas. Então, as briófitas, nós já vimos, elas conseguem permear essa região de temperaturas bastante reduzidas, e que ocorrem inclusive congelamento. Então, essa fuga da competição pelas plantas que conseguem obter aí tamanho, que conseguem se desenvolver em termos de tamanho, fez com que essas briófitas alcançassem ou fossem selecionadas para sobreviverem
em ambientes onde as temperaturas são baixas. Então nós vamos ter aí a presença de briófitas nessas regiões onde há a possibilidade de congelamento da água. E aí, no caso, nós temos uma seca fisiológica, porque essa água no estado sólido ela não está disponível para o organismo dessas plantas, mas elas conseguem sobreviver nessas regiões. E as briófitas, elas sobrevivem em regiões úmidas e elas acabam aí tendo um papel importante nesse ecossistema de transição entre os ambientes aquáticos e os ambientes terrestres. Existem ambientes pantanosos onde você tem baixa concentração de oxigênio e são ambientes geralmente ácidos, onde as briófitas mortas, principalmente desse gênero, Sphagnum, elas não conseguem ser digeridas, então elas vão se acumulando ao longo do tempo. Estima-se que aí você tem 3% da superfície terrestre cobertas por essas turfeiras. E qual é o significado ecológico disso? As plantas, elas, pelo fato delas fixarem o gás carbônico em carboidratos, ou seja, pelo fato delas captarem o gás carbônico e conseguirem transformar o gás carbônico em componentes de sua própria organização corporal, agora esse carboidrato, esse gás carbônico que foi convertido numa celulose, por exemplo, ou numa lignina, eles ficam impregnados no corpo, eles ficam fixados no corpo dessas plantas. No caso das briófitas não tem lignina, que é uma outra questão por ser resistente à digestão. Mas no caso das briófitas nós temos a celulose. Então o acúmulo dessas briófitas que estão ali nos pântanos mortas se deu há muito tempo. E com isso significa que ela sequestrou esse gás carbônico da atmosfera e esse gás carbônico ele está fixado no corpo dessas plantas. Só que as turfeiras elas têm sido utilizadas como combustível, então elas têm sido extraídas desses ambientes e elas são utilizadas para gerar energia. E com isso elas devolvem esse gás carbônico para a atmosfera. Então nós temos aí um caso de importância ecológica desses musgos, onde se percebe que eles contribuem para a manutenção da concentração do gás carbônico na atmosfera e se eles forem abruptamente destruídos por queima, por combustão, há a liberação desse gás carbônico e com isso você tem um aumento aí do efeito estufa em um pouco intervalo de tempo, considerando o longo período em que esses gás carbônicos foram sequestrados da atmosfera e fixados no corpo dessas briófitas. E para finalizar, nós temos que essas regiões, pelo fato de serem ácidas e pelo fato de ter baixa concentração de oxigênio, elas não permitem o desenvolvimento dos decompositores a ponto de provocar digestão de forma expressiva desses corpos das briófitas, e ali nós podemos perceber a conservação de determinados cadáveres. Então nós temos aqui o que foi denominado de homem de Toulouse, onde nós encontramos aí a conservação desse corpo, provavelmente ele foi enforcado, que foi ali abandonado nessas turfeiras e não entrou em decomposição e está ali sendo resgatado de forma muito conservada. Bom, então avançando, nós vamos agora estudar outro grupo de planta que se referem aí às plantas vasculares sem sementes, ou seja, elas também são denominadas de pteridófitas, mas são plantas que já nós conseguimos aí ter a inauguração de um novo tecido, que seria o tecido condutor, ou seja, essas plantas elas vão ser dotadas de vasos condutores de seiva bruta, seiva elaborada, compreendendo seiva bruta, a seiva constituída basicamente de água e sais minerais e, portanto, extraída das raízes, e nós vamos ter como entendimento de seiva elaborada, a seiva rica em matéria orgânica, no caso carboidrato, que vem ali da produção através da fotossíntese. Então essas plantas elas vão inaugurar o surgimento dessa estrutura que se denomina de vasos condutores, e é interessante porque esses vasos condutores vão conferir aí a possibilidade de uma condução de fluidos de forma mais rápida no corpo da planta. Além disso, vai permitir uma comunicação entre essas células também de forma mais efetiva, através de hormônios e substâncias químicas que podem ser
lançadas nessas seivas e espalhadas rapidamente pelo corpo da planta, nós vamos ver que as plantas pteridófitas elas vão também apresentar um composto que confere uma rigidez às paredes celulares, principalmente dessas células que estão envolvidas com os tecidos condutores, e aí vai ter também outros tecidos de sustentação da planta, que são parênquimas de sustentação, que vão ter aí a lignina na parede celular. Então a lignina é um composto que confere uma certa rigidez, que ao se complexar com as fibras de celulose, faz com que essa parede celular se constitua aí num verdadeiro instrumento de suporte para as plantas. Lembrando que as células nos vasos condutores, nos tecidos de sustentação, elas vão se justapor umas sobre as outras no sentido longitudinal, no sentido vertical, e com isso tem a formação de verdadeiras vigas de sustentação. Então nós vamos ver que esses vasos condutores eles podem ser classificados em xilema e floema. Lembrando que o xilema ele é responsável pelo tráfego da seiva bruta, enquanto que o floema é responsável pelo tráfego aí da seiva elaborada. Então no xilema nós temos aí um fluxo predominantemente ascendente, ou seja, das raízes até as folhas, e aqui no caso do floema nós temos um fluxo descendente das folhas até as raízes. E aí nós vamos ver também que existe agora nas plantas, a partir das pteridófitas, tecidos verdadeiros. Então essas plantas agora vão apresentar tecidos verdadeiros, vão apresentar, além daquele tecido meristemático, ou seja, do tecido que nós temos ali células indiferenciadas, com alto poder de reprodução e responsáveis pelo crescimento apical tanto do caule quanto da raiz, nós vamos ter agora o que se chama de tecido fundamental. E nesse tecido fundamental nós temos ali a introdução dos tecidos vasculares, junto com os tecidos epidérmicos e os tecidos de preenchimento. E aí a gente pode falar também que as plantas agora têm órgãos verdadeiros, então elas vão ter a presença de raízes, elas vão ter a presença de um caule e a presença de folhas, enquanto que as raízes corresponde a um órgão que é capaz de fixar as plantas e de absorver água e nutrientes para que seja disponível a todas as células das plantas. Nós temos que os caules eles vão ter a função de suportar essa planta no sentido vertical, contribuindo aí para o seu crescimento em termos de comprimento e altura. E nós vamos ver também que esse caule ele vai ali ter ancorado nele ou folhas ou ramos, e nesses ramos temos as folhas. E as folhas elas vão corresponder a órgãos responsáveis pela realização da fotossíntese, ou seja, essa planta agora ela consegue aí se desenvolver no sentido de preencher as demandas no seu processo de territorialização, ou seja, no seu processo de conquista do ambiente terrestre. Uma vez que agora ela vai ter órgãos preparados para fixá-las no solo e extrair nutrientes desse solo, além disso elas vão ter aí um crescimento vertical com estruturas especializadas na absorção de energia luminosa, que faz com que elas aí cresçam e aumente aí a sua eficiência na captação da energia luminosa. Bom, então nós temos aqui um exemplo das folhas apresentando esses tecidos verdadeiros. Então nós vamos ver que a folha ela vai ter um tecido superficial de revestimento chamado epiderme. A epiderme ela está conferindo aí a essa planta uma capacidade de interagir com o ambiente, evitando aí que organismos patógenos venham infectar esse corpo. Além disso, a epiderme ela é responsável por evitar aí a perda de água excessiva para esse ambiente a partir do organismo. Acima da pele nós temos aí uma película impermeabilizante, onde nós encontramos determinadas substâncias hidrofóbicas como a cutina, a cera e a suberina, que vão ser responsáveis pela criação de uma camada que evita o excesso de perda de água para o ambiente. E se nós olharmos mais internamente na folha, nós vamos ter tecidos de preenchimento. Então, a gente está apresentando aqui os tecidos fundamentais que existem nas plantas, que se referem aí à epiderme, se refere aí ao tecido parênquima, o tecido de
preenchimento do corpo dessas plantas, e os tecidos condutores, aqueles tecidos onde nós vamos ter ali o xilema e o floema responsáveis pelo fluxo de seivas no interior do organismo. Quanto a esse tecido parênquima, esse tecido que preenche o corpo, no caso das folhas, nós temos aqui um tecido de preenchimento específico na realização da fotossíntese. Então nós temos aqui logo abaixo da epiderme células repletas de cloroplastos que vão aí estar voltadas para a realização da fotossíntese, e nós vamos ter, por exemplo, tecidos aqui mais abaixo que vão ali concentrar gás carbônico, vão concentrar gases respiratórios, e nós vamos ver ainda aqui um tecido condutor responsável pela chegada aí da seiva bruta até as folhas e remoção da seiva elaborada para a distribuição aí de todo o corpo da planta. Bom, então, como já foi dito, as pteridófitas elas vão inaugurar aí essa estrutura denominada de vasos condutores. Então, as pteridófitas, juntamente com as gimnospermas e angiospermas, vão formar um grupo chamado de traqueófitas, ou seja, são plantas portadoras de vasos condutores. Isso confere uma vantagem em termos de crescimento para essa planta, possibilidade de explorar novos nichos terrestres, onde nós temos aí, onde não temos a abundância de uma fonte de água permanente. Então essas plantas vão passar a depender das chuvas ocasionais para absorção da água que cai ali no solo. E além disso, nós temos que essas plantas elas vão poder investir num crescimento. Então as briófitas, pelo fato de não terem ali vasos condutores, elas acabam dependendo aí do processo de difusão de substâncias e de água de célula a célula. Isso limita o crescimento delas porque não é uma velocidade compatível com um tamanho grande. Agora, quando nós chegamos aqui às plantas terrestres, nós vamos ter tecidos condutores verdadeiros. E aí eu abro um parênteses, por quê? Porque algumas briófitas, especialmente musgos, eles acabam tendo um tecido condutor, mas esse tecido condutor ele ocorre na fase gametofítica e ele não vai ter lignina, que é uma característica presente aqui nas células, nas plantas traqueófitas. Então, lá nas briófitas, pelo fato de não ter lignina nas paredes do tecido condutor, e também pelo fato desses tecidos condutores, por exemplo, o hidroma e o leptoma, ocorrerem na fase gametofítica, ali não é considerado um tecido condutor típico das plantas terrestres, como ocorre nas traqueófitas. Mas aqui nas traqueófitas nós vamos ter dois tipos principais de vasos condutores. Nós vamos ter o xilema e o floema. Lembrando que o xilema ele é formado por células chamadas de traqueídes. Essas células traqueídes elas vão possuir uma parede transversal oblíqua, e essa parede transversal oblíqua elas vão interagir, entrar em contato umas com as outras. Lembrando que essas células que formam os xilemas, ou seja, os traqueídes, eles estão dispostos um após o outro no sentido vertical, formando uma espécie de coluna ou de um ducto onde vai ali passar a seiva bruta. E nós vamos ver que essas paredes transversais elas apresentam o que se chama de pontuações, ou seja, existem aqui orifícios. Esses orifícios é que permitem aí a passagem desse fluxo de uma célula para outra célula, ou seja, existe a possibilidade de intercomunicação entre essas células. Além disso, nós vamos ver que os traqueídes, eles vão, no processo de amadurecimento da planta, vão se constituir em células mortas na fase adulta. Então esse fato de ter ali células destituídas de organelas facilita muito o fluxo da seiva bruta, sendo que esse fluxo nos vasos condutores, nos xilemas, ele se dá de forma predominantemente ascendente. Então, novamente, as paredes celulares desses vasos condutores são impregnadas de lignina, e isso confere aí uma alta resistência a essas plantas para que elas possam aí se sustentarem no sentido vertical. Nós vemos aqui, por outro lado, o floema. O floema ele é composto por células crivadas, ele é constituído de células crivadas. Essas células crivadas são células que estão crivadas tanto na parede transversal quanto na parede lateral. Então, no próximo slide, nós vamos falar melhor disso. Então, nós temos aqui as células crivadas. Elas têm uma parede transversal. Essa parede transversal ela é crivada, ela é cheia de pontuações, e também a parede lateral. Então nós temos aqui uma
uma fotografia por microscopia eletrônica mostrando essas pontuações. O floema vai ser aí vai ser um ducto de seiva elaborada, onde essas células permanecem vivas quando adultas, são destituídas de núcleo, mas essa questão aí de serem destituídas de núcleo e delgadas, porque elas são prolongadas, faz com que elas acabem permitindo o fluxo de seiva elaborada sem maiores interferências. E nós vamos perceber que esse fluxo de seiva elaborada se dá de forma descendentes. Então, os carboidratos estão sendo produzidos nas folhas, nós temos ali acúmulo de carboidrato, existem células associadas às células crivadas, que são chamadas de células companheiras. Essas células companheiras, elas bombeiam ativamente o carboidrato para o interior do floema. Então nós temos aqui, na luz do floema, a concentração desses carboidratos. Isso cria aqui um ambiente hiperosmótico, e a criação desse ambiente hiperosmótico faz com que a água de um xilema que está próximo a esse floema se desloque através de osmose para preencher esse espaço aqui no floema. E aí o que nós temos? Nós temos o acúmulo de água, cria-se uma pressão hidroestática, e nós vamos perceber que no lado mais inferior, no caso nas regiões das raízes, nós temos o contrário, nós temos o bombeamento desses carboidratos por interior das células das raízes. Então ali nós temos uma situação onde aquela água acumulada agora no interior do floema, ela vai ser deslocada para as células, porque as células agora das raízes passam a ser hiperosmóticas. Então nós vamos ver ali no interior do floema, na região da raiz, uma diminuição da pressão hidroestática. Então nós temos aqui que os fluidos eles vão deslocar de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. E por esse mecanismo aqui, constantemente, pelo fato das células das raízes estarem bombeando carboidratos para o interior das suas células, nós temos que há aí a passagem também da água que está no interior do floema para as células das raízes e uma diminuição da pressão hidroestática na região do floema localizada na raiz. Então nós temos aí um gradiente de pressão onde o floema próximo às folhas tem ali uma situação onde há uma alta pressão hidroestática e o floema próximo à raiz nós temos ali uma baixa pressão hidroestática, então há um fluxo dessa seiva das folhas até as raízes, lembrando que esse fluxo se dá justamente pelo fato de se observar que todo o fluido vai se deslocar de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Então, nós temos aqui a explicação de como nós vamos ter a migração, o deslocamento desse fluido rico em seiva, rico em matéria orgânica, no caso carboidratos, por todo o corpo da planta. Quanto ao xilema, no mecanismo ascendente, será explicado mais à frente. Bom, para compreendermos a biodiversidade das pteridófitas, como elas estão subclassificadas, nós precisamos aqui entender algumas considerações. Nós precisamos fazer algumas considerações. Então, primeiro, nós precisamos aqui estudar o padrão de organização desse cilindro vascular, ou seja, desse tecido traqueófito, que também é denominado de feixes líbero-lenhosos. O termo líbero fazendo menção ao floema e lenhosos fazendo menção ao xilema. Então, existe aqui uma organização, quando nós realizamos um corte transversal no caule, nós vamos ver que existem diversos tipos de padrão, ou padrões de organização desses feixes libero-lenhosos, e de acordo com essa organização nós vamos ter um critério aí de classificação, e esse critério de classificação é importante para nós entendermos aí como estão subdivididos esses grupos das pteridófitas. Então, inicialmente, nós temos aqui um padrão de organização desse feixe libero-lenhoso, que se dá no centro do caule, onde nós verificamos que o xilema ele ocupa concentricamente esse centro de forma monolítica, ou seja, não existe nenhuma interrupção ali no xilema em termos de tecido de preenchimento. E concentricamente, circunvizinhando esse cilindro que é o xilema, nós temos o floema. Então, esse padrão de organização ele é denominado de protocelo e ele é típico de
plantas mais primitivas. Então nós vamos ter ali algumas pteridófitas com esse tipo de organização, e esse tipo de organização ele está nos seus ancestrais que iniciaram o processo de colonização do ambiente terrestre, ou seja, iniciaram o processo de terrestrialização. Bom, mas nós vamos ter outros tipos de organizações, então nós vamos ter aqui um tipo de organização onde nós verificamos que no centro desse feixe líbero-lenhoso existe ali a presença de um tecido de preenchimento, existe um parênquima, e esse parênquima ele vai ser, portanto, flanqueado circunscritamente pelo xilema, e circunvizinhando esse xilema nós temos ali o floema. E nós podemos ainda verificar que existe aqui interrupções que se referem ali ao local de inserção da folha. Então nós vamos ver que esse padrão de organização denominado de sifonostelo, ele é presente, e ali já se admite a existência de um tecido de preenchimento no interior desse centro cilíndrico aí, onde estão envolvidos os vasos, onde estão sendo organizados os vasos condutores. E o último padrão ele é denominado de eustele. Nesse último padrão nós conseguimos ver que os feixes líbero-lenhosos eles se dispõem de forma concêntrica, mas descontinuadamente, ou seja, ao contrário dos outros, nós percebemos que existe uma continuidade nessa organização concêntrica dos feixes, mas nesse padrão eustelo, nós verificamos que a organização ela continua se dando de forma concêntrica, mas há uma descontinuidade. É óbvio que essas formas de organização são formas de organização principais, de características gerais. Existem aí as subclassificações de acordo com novas organizações dentre essas principais. Mas nós vamos verificar aqui que a organização do tipo sifonostele e eustele são típicas, estão presentes nas pteridófitas mais recentes e também nas gimnospermas e nas angiospermas. Uma outra característica que surge a partir das pteridófitas é a questão do desenvolvimento das folhas denominadas de megáfilo ou macrófilo. Então a gente vai perceber que as folhas, a partir das pteridófitas, elas podem ser classificadas como micrófilo ou macrófilo, e aí nós temos que a organização das folhas, no sentido de morfologicamente serem determinadas como micrófilas, é uma condição primitiva. Nós temos aqui, por exemplo, esse exemplo. Essas folhas elas são caracterizadas por serem diminutas e por serem abastecidas apenas por uma nervura central. Então nós temos aqui uma organização onde nós percebemos vasos condutores, formando esse aspecto que se observa na forma de nervura, mas é apenas uma nervura central, não existe ramificações nessa nervura. Então essas folhas elas acabam não se desenvolvendo em termos de tamanho, são folhas diminutas e são folhas bastante simples, elas estão em grupos mais primitivos das pteridófitas. Por outro lado, nós vamos ter aqui o tipo de padrão foliar, onde as folhas já são folhas com tamanho considerável, e nós verificamos um padrão complexo de nervura. Esse tipo de folha é chamada de megáfila, esse tipo de folha é chamado de megáfilo ou de macrófilo. E nós vamos verificar que, enquanto as folhas denominadas de micrófilo, elas estão associadas com um padrão de organização cilíndrico vascular do tipo protestela, as outras folhas chamadas de megáfila ou macrófila, elas vão ter ali os outros padrões de organização do cilindro vascular, denominado de sifonostele ou eustele. Então nós temos aqui as duas possibilidades em termos de folhas. Nós temos as micrófilas. Essas micrófilas elas estão presentes em pteridófitas mais primitivas, enquanto que a partir aí de determinados grupos de pteridófitas, incluindo as gimnospermas depois e as angiospermas, nós vamos ter folhas do típico macrófila, ou seja, folhas com padrão de nervura complexo. É óbvio que existem situações em gimnospermas, enfim, que são adaptações
ou seja, são folhas, são plantas que por estarem em ambientes onde ocorre congelamento, essas folhas elas foram reduzidas e ficaram aí morfologicamente como agulhas, no formato de agulhas. E ali nós temos a diminuição dessas folhas por uma questão de adaptação a uma circunstância ambiental. E para finalizar ainda essa questão da organização desses dois padrões de plantas traqueófitas, nós vamos verificar que essas plantas que mantêm aí esse tipo de organização do cilindro vascular como protostele, nós vamos verificar que essas plantas elas vão ter ramificação do caule dicotômica. Então, se nós observarmos aqui, o caule está se ramificando sempre dicotomicamente, enquanto que a partir da organização, incluindo aí sifonostela ou eustela, ou sifonostele e eustele, nós vamos ter aí um padrão de ramificação tanto das raízes quanto do caule bem mais complexo, ou seja, onde nós verificamos aqui realmente a presença de um eixo vertical central que se diferencia dos ramos laterais, e com isso você tem um padrão aí mais complexo de ramificação desse caule e dessas raízes. Bom, então nós podemos avançar. Aqui nós temos as pteridófitas. Nós temos basicamente aí dois grupos de pteridófitas. As pteridófitas, lembrando, elas vão ser plantas portadoras de tecidos condutores destituídas de sementes. Então nós vamos ter que elas vão aí se disseminar através de esporos. E nós vamos verificar que nós temos dois grupos principais de pteridófitas. Então esse primeiro grupo ele vai ser pertencente ao grupo dos licófitas. Então no grupo das licófitas nós vamos ter os licopódios, selaginelas e os izoetes. E é interessante que nós percebemos que o que vai distinguir esse grupo do restante das pteridófitas é o fato deles terem uma organização do seu câmbio vascular do tipo protostela. Então nós temos aí uma condição primitiva na organização do câmbio vascular, e quando nós percebemos, eles vão ter associados a presença de micrófilos, ou seja, de folhas reduzidas, onde lá nós verificamos apenas um padrão de nervura central e não ramificado, e além disso nós vamos ver que os seus caules se subdividem dicotomicamente. E hoje esse grupo licófita está representado por herbáceas, embora no período carbonífero nós tínhamos aí estruturas arbóreas ocupando aí de 20 a 30 metros de altura, que foram extintas quando a Terra começou aí a passar por um período seco. Mas o outro grupo de pteridófita, portanto, nós temos aí já o surgimento de megáfilos, ou seja, de macrófilos, ou seja, de folhas bastante desenvolvidas, com padrão de nervura complexo, embora algumas folhas regrediram em termos de adaptação ao habitat, mas, via de regra, as pteridófitas elas vão ter esse megáfilo, e nós vamos verificar que esse grupo aí, que vai se distinguir da licófita, é chamado de pteridófita, e aí inclui os diversos tipos de samambaias, também inclui aí a cavalinha, a pisilófita e as avencas. Bom, desses aí, o popularmente conhecido são aí as samambaias e as avencas. E nós vamos verificar que nós temos aqui agora a presença de padrões de organização do câmbio vascular do tipo sifonostele ou eustele. E é interessante agora nós avançarmos que, apesar de nós termos essa subdivisão, considerando essas características, as pteridófitas elas vão se caracterizar, além do fato de serem portadoras de tecido condutores e destituídas de sementes, elas vão se caracterizar porque elas vão ter a fase esporofítica mais desenvolvida do que a fase gametofítica. Então nós temos aqui um conjunto de plantas que possuem vasos condutores, mas não conseguem produzir sementes, que já tem aí
uma outra novidade evolutiva que vai acompanhar as gimnospermas e as angiospermas, que é o fato de que a fase esporofítica vai ser mais desenvolvida do que a fase gametofítica, ou seja, é uma inversão do que ocorre lá nas briófitas. Nas briófitas nós temos uma fase gametofítica, onde é considerada a fase permanente, e a partir desse gametófito nós temos o desenvolvimento do esporófito, e o esporófito é que é temporário. Já aqui nas pteridófitas, ou a partir das pteridófitas, nós temos que a fase esporofítica é que vai ser mais desenvolvida do que a gametofítica. Então a gente vai ver que no ciclo de desenvolvimento das pteridófitas, e considerando as pteridófitas em diante, nós vamos ter ali que o esporófito ele vai se desenvolver, vai gerar esporos, e esses esporos, no caso das pteridófitas, vai ser liberado para o ambiente, e cada esporo vai se desenvolver num gametófito. Esse gametófito ele vai gerar os gametas, vai ocorrer a fecundação e ali vai surgir o embrião, esporófito jovem. Esse esporófito jovem inicialmente é dependente do gametófito, mas logo ele vai criar raízes e separar desse gametófito. E aí o gametófito vai se degenerar, enquanto que o esporófito ele vai se desenvolver. Então, quando eu olho a samambaia, estou vendo o esporófito desse tipo de planta. E aqui nós vamos ver que nas pteridófitas, principalmente essas de organização do câmbio vascular eustelo e sifonostelo, nós vamos ter aí a presença dessas três estruturas, desses três órgãos, raiz, caule e as folhas. Então aqui nós temos, sintetizando essa questão da classificação da pteridófita, nós temos a organização do câmbio vascular do tipo protostelo. Então nós vamos ter aí as licófitas, os grupos das licófitas apresentando esse padrão de organização. E nós vamos ter aqui o grupo das pteridófitas atuais, tendo o padrão ou o sifonostelo ou o eustelo. Lembrando que a Psilófita, apesar dela ter uma organização do tipo protostelo, nós temos aí que existem molecularmente uma associação com o grupo das pteridófitas mais evoluída, podendo ser essa questão do protostelo uma questão aí de resquício de seu ancestral, ou uma questão de regressão para esse padrão de organização do câmbio vascular. Então as psilófitas, elas na verdade, por dados moleculares hoje, elas acabam agora sendo consideradas como plantas que derivaram de pteridófitas mais recentes, mas que foram sendo selecionadas aquelas que apresentavam aí um padrão de organização corporal mais parecido com as suas plantas ancestrais primitivas. Por isso que elas vão ter aí a redução do tamanho das folhas. As folhas vão praticamente ser consideradas como escamas, não vão apresentar raízes e vão apresentar aí um câmbio vascular do tipo protostelos, mas isso aí é secundário a uma adaptação dessas plantas no seu aspecto de seleção natural. Bom, nós podemos avançar agora no aspecto reprodutivo das pteridófitas. Então, as pteridófitas elas vão apresentar os dois modelos de reprodução, a sexuada e a reprodução do tipo sexuada. Nós vamos ver que no tipo assexuada, essas plantas elas apresentam um rizoma, desses rizoma partem raízes, e se houver fragmentação nesses rizomas, cada indivíduo é capaz de se desenvolver de forma natural, e com isso você tem aí um padrão típico de fragmentação. Então nós temos aqui uma possibilidade de reprodução assexuada pela fragmentação desse rizoma, onde agora nós temos aí que esses fragmentos do indivíduo inicial separados, eles em si se referem aí a um indivíduo e podem a partir dele gerar novos indivíduos, e com isso nós temos aí a caracterização de uma reprodução assexuada. Lembrando que os indivíduos eles são geneticamente idênticos após o evento da fragmentação. Agora, quando nós falamos de reprodução sexuada, nós temos que considerar o estratagema geral do desenvolvimento das plantas, ou seja, do ciclo reprodutivo das plantas. As plantas, então, elas têm uma fase gametofítica, uma fase esporofítica. Já foi adiantado que nas pteridófitas a fase esporofítica ela é permanente, ela é mais desenvolvida do que a gametofítica. Nós vamos verificar que na fase esporofítica nós temos a produção dos
órgãos chamados esporângios e com eles os esporos. Então nós vamos verificar que aqui na fase esporofítica existem, principalmente nas samambaias, a concentração desses esporângios nessas estruturas visíveis denominadas de soros. Então esses soros, essas estruturas coloridas, elas são na verdade concentrações ou agregados de diversos esporângios. E nós temos aqui o gametófito típico das samambaias, que é um gametófito comumente com essa morfologia, uma morfologia cordiforme, ou seja, em forma de coração. E no gametófito nós vamos ter as estruturas reprodutoras ou reprodutivas, denominadas de arquegônio e anterídeo, onde vão ser produzidos, respectivamente, o óvulos e o anterozoides. Então, nós vemos aqui que, de novidade, nós vamos ter aí a questão do surgimento nós vamos ter como novidade a predominância da fase esporofítica em relação à fase gametofítica. Então, nós vamos lá caracterizar esse ciclo, mas nós podemos adiantar que, uma vez formado o zigoto, nós temos o desenvolvimento embrionário. Esse desenvolvimento embrionário do esporófito ele se dá às custas do gametófito, mas assim que esse esporófito consegue produzir raízes, ele se separa do gametófito, o gametófito vai se degenerar e o esporófito ele vai se desenvolver, se constituindo na fase permanente. Bom, então aqui como exemplo nós temos o ciclo de desenvolvimento de uma samambaia. É um ciclo onde nós temos a produção de esporos isosporados, e aí esses esporos, então, eles não vão se diferir morfologicamente, e eles vão gerar um gametófito bissexuado, ou seja, um gametófito que apresenta ali o arquegônio e o anterídeo, e, portanto, a produção dos gametas feminino e masculino de forma ali ocupando o mesmo organismo multicelular. Então nós podemos começar através do zigoto, lembrando que sempre quando a gente vê um ciclo reprodutivo, começa a partir do zigoto, para nós até classificarmos esse tipo de desenvolvimento e acompanharmos o desenvolvimento. Então nós vamos procurar onde tem a formação do zigoto. O zigoto é sempre uma célula diploide, porque ele resulta aí da combinação dos dois gametas, gameta feminino e gameta masculino. Lembrando que o gameta ele é uma célula haploide, ou seja, vai ter apenas um único representante de cada cromossomo. À medida que forma o zigoto, resultante da fusão desses gametas, nós temos aí a constituição de uma célula diploide. Então o zigoto é uma célula diploide, ele vai começar a se dividir através da mitose, portanto todas as células resultantes serão também diploides, formando o embrião multicelular jovem. Esse embrião multicelular jovem, inicialmente, ele é dependente desse gametófito, e ali ele vai extrair nutrientes desse organismo do gametófito. Mas assim que ele produz raízes, ele acaba se separando desse gametófito e se desenvolvendo no esporófito adulto, enquanto que o gametófito ele vai agora se degenerar. Bom, os esporófitos adultos eles vão ter estruturas ou órgãos chamados de esporângio, e nesse esporângio é que vão ser produzidos os esporos. No esporângio nós vamos ter ali células diploides, que são células consideradas células-mãe do esporo, ou esporócito, e o esporócito, como célula diploide, vai se reproduzir meioticamente, gerando células haploides denominadas de esporos. Esses esporos eles vão ser liberados no ambiente, são esporos, no caso das samambaias, que não se distinguem morfologicamente, por isso que são chamados de isosporados, e geralmente quando nós temos os esporos isosporados, eles vão formar um gametófito bissexuado, onde nós encontramos as duas estruturas reprodutivas masculina e feminina. Então esses esporos eles vão ser espalhados no ambiente. Quando eles encontram condições naturais e condições boas para o seu desenvolvimento, eles começam a se dividir por mitose. Como é uma célula haploide, a progenitora é haploide, todos os descendentes vão ser células haploides, e nós temos a formação de um gametófito chamado de prótalo ou protalo. Esse prótalo, ele se desenvolve, no caso das samambaias, eles têm uma morfologia cordiforme, em forma de coração. É por isso que no ciclo de desenvolvimento das plantas, é um ciclo de desenvolvimento chamado de haplodiplonte, ou um ciclo de alternância de gerações heteromórfica.
Então, nós temos aí esse termo justamente alternância de gerações por ter uma fase haploide e uma fase diploide, e heteromórfico porque o gametófito haploide ser morfologicamente distinto daquele organismo multicelular que tá lá, que preenche a fase diploide. No caso, se nós olharmos aqui, a samambaia ela é morfologicamente diferente daí do gametófito. É só um parênteses para explicar por que é a alternância de gerações heteromórfica ou ciclo haplo-diplo-bionte heteromórfico. Bom, mas avançando, nós temos a formação do protalo, e aí o protalo nós vamos ter o desenvolvimento dessas duas estruturas reprodutivas, masculina e feminina, o arquegônio e o anterídeo. No arquegônio nós temos ali o óvulo, e no anterídeo nós vamos ter a produção dos anterosóides. Os anterosóides são liberados, lembrando que os anterosóides são flagelados, então a reprodução das pteridófitas elas dependem da água, então por chuvas ou uma condição de respingo de água, esses gametas flagelados eles vão se locomover até o óvulo, vão fecundar esse óvulo, e com isso você tem a formação do zigoto e, subsequentemente, do embriófito jovem, certo? Uma outra característica das samambaias é que elas apresentam, no esporófito jovem, essa estrutura, esse aspecto morfológico que é denominado de báculo. Então, o desenvolvimento do esporófito juvenil, ele se dá de forma enrolada, que se convencionou chamar de báculo. Então, na situação anterior, nós vimos um ciclo de desenvolvimento típico de pteridófitas samambaias, onde nós verificamos que os esporos eles são semelhantes morfologicamente, então nós estamos diante de um ciclo de reprodução isosporado. Agora, nós temos aqui um outro ciclo de desenvolvimento das plantas, que é chamado de heterosporados. E nós vamos verificar que nas gimnospermas e angiospermas é esse o padrão de ciclo de desenvolvimento que vai se manter. Mas, então, a gente tem ali representantes dos grupos das licófitas, boa parte ali se reproduzindo através desse ciclo de desenvolvimento, onde nós temos aí a heterosporia, ou seja, os esporos eles são morfologicamente distinguíveis e, portanto, eles não são esporos idênticos. Então, nós vamos ter aqui o esporófito. Esse esporófito ele é responsável pela produção dos esporos, mas no caso aí da reprodução heterosporada, nós vamos ter estruturas reprodutivas chamadas de esporângios, que vão produzir esporos comprometidos com a formação da estrutura reprodutora feminina nos gametófitos, e nós vamos ter esporos comprometidos com a formação da estrutura reprodutiva masculina no gametófito. Então nós vamos ter aí a geração de dois tipos de gametófito a partir de dois tipos de esporos diferentes. Então nós vamos ter aqui agora a classificação com termos micro e mega. O termo micro ele vai ali estar associado ao desenvolvimento das estruturas reprodutivas no gametófito e também no esporófito, associadas com o sistema reprodutor masculino, enquanto que o mega vai estar associado com estruturas reprodutivas femininas. Então nós temos o esporófito. Esse esporófito ele pode ser subclassificado de acordo com o tipo de produção de esporo em microesporângio ou megaesporângio. O microesporângio ele vai produzir o micrósporo, enquanto o megaesporângio vai produzir o megásporo. O micrósporo corresponde aí ao esporo que está comprometido com a formação do gametófito masculino, enquanto que o megásporo corresponde ao esporo que está comprometido aí com o desenvolvimento da estrutura ou do gametófito feminino. Então nós temos aqui o micrósporo, ele é liberado no ambiente, ele vai formar o microgametófito, e o microgametófito vai produzir o anterosóide, porque ele vai apresentar ali uma estrutura reprodutiva chamada de microgametângio. Agora, o megasporângio ele vai lá ser responsável pela produção do megásporo. O megásporo vai ser liberado no ambiente. O megásporo, lembrando, já é aí uma célula haploide. O megásporo vai produzir um megagametófito, e o megagametófito ele vai ter ali um megagametângio, e o megagametângio produz o gameta chamado de oosfera ou óvulo.
e aí nós vamos ter a fecundação. Então nós temos aqui no ciclo reprodutivo de plantas heterosporadas a formação de um gametófito que é unissexuado, ou seja, ele não vai ter nesses gametófitos a coexistência dos dois aparelhos reprodutivos. Nós vamos ter ou que o gametófito tem apenas as estruturas reprodutivas masculinas, ou que o gametófito vai ter ali as estruturas reprodutivas femininas. Então essa seria a principal distinção. Enquanto no ciclo de desenvolvimento das plantas isosporadas nós temos um gametófito bissexual, aqui nas heterosporadas nós vamos ter um gametófito do tipo unissexual. Então, a partir do momento que os anterozoides são liberados na presença de água e conseguem fecundar a oosfera, nós temos lá a formação do zigoto. O zigoto é uma célula diploide que vai ali se comprometer na formação do esporófito adulto. Então, nós temos aqui uma ilustração desse tipo de desenvolvimento. Nós temos aqui o esporófito adulto, esporófito, lembrando que ele é diploide. No esporófito, nós vamos encontrar duas classes de esporângios. Nós vamos encontrar os esporângios denominados de microesporângio e os esporângios denominados de megaesporângio. Os megaesporângios vão produzir os megásporos, enquanto que os microesporângios vão produzir os micrósporos. Lembrando que esse termo, micrósporos e megásporos, eles se dão aí basicamente por uma diferença morfológica em que o micrósporo é menor do que os megásporos. Os megásporos eles vão ser libertados no ambiente e vão dar origem aí ao megagametângio, ao megagametófito. O megagametófito tem lá os seus megagametângios e ali você tem o arquegônio, que vai ali ser responsável pela produção do óvulo. Enquanto você tem aqui a partir dos micrósporos, a sua liberação vai resultar no desenvolvimento do microgametófito. O microgametófito nós temos os anterídeos ou o microgametângio e com isso a liberação dos anterozoides que vão se encontrar ali no óvulo do arquegônio, na presença de água, formando o zigoto e ali, a partir desse momento, tendo o desenvolvimento do esporófito jovem. Bom, então, para finalizar as pteridófitas, nós vamos falar da importância econômica e ambiental das pteridófitas. As pteridófitas, elas são importantes economicamente porque elas podem ser aplicadas no cultivo de arroz. Então, nós temos aqui pteridófitas que são plantadas num sistema de consórcio com o arroz, com a planta que gera o arroz. E nós vamos verificar aqui o seguinte, que essas pteridófitas, elas são pteridófitas aquáticas, mas nos seus tecidos foliares, elas apresentam essa bactéria fixadora de nitrogênio. Então, quando essas pteridófitas elas estão presentes no ambiente aquático, na verdade, elas acabam se constituindo no biofertilizante, porque elas estão ali liberando nitrogênio para essa água, nitrogênio este produzido por essa bactéria fixadora de nitrogênio. Então, existe uma associação simbiótica entre essa bactéria produtora de nitrogênio com essas pteridófitas e com isso é óbvio que elas se aproveitam, essa planta entrega a essas bactérias o seu produto de carboidrato, enquanto que essas bactérias entregam nitrogênio para essas plantas, mas acaba aí sobrando nitrogênio para o ambiente aquático, ou seja, acaba liberando nitrogênio para o ambiente aquático. E essas plantas de arroz, elas vão se aproveitar desse nitrogênio para investir no seu crescimento. Com isso, nós temos um mecanismo de biofertilização nas plantações de arroz. Isso é super importante nos plantios, principalmente na Ásia. Então, nós temos uma situação ecológica importante que se refere à extração dessas raízes adventícias dessa planta chamada de samambaiaçu. O samambaiaçu é um pteridófito importante, caulinar, que pode atingir determinado tamanho, um tamanho considerável. E essas raízes, a extração dessas raízes adventícias são utilizadas para a confecção desses vasos chamados de xaxim. E esses vasos, ironicamente, servem para o plantio aí de plantas ornamentais de outras espécies de pteridófitas, como as samambaias. Então, hoje, nós temos aí toda uma legislação protetora desses samambaiaçus, no sentido de impedir aí a extração dessas raízes adventícias, e com isso nós temos aí uma questão de conservação dessas espécies. Entretanto, várias espécies de samambaiaçus correram risco de extinção ou foram extintas para extração aí e confecção desses xaxim. Aqui nós temos que uma das importâncias econômicas das pteridófitas é a utilização delas como plantas ornamentais. Então nós temos aqui, por exemplo, uma samambaia, óbvio que a samambaia comum ela é utilizada normalmente, mas temos aqui uma samambaia prateada.
já predizendo que ela é interessante para ornamentação, as avencas, por exemplo, e o chifre de veado. E é interessante que na folha do chifre de veado nós temos aqui a formação desse agregado de esporângio. Então nós temos aqui um soro gigante, e que resulta aí do desenvolvimento desses esporângios que estão nesse esporófito. E geralmente se dá na folha superficial, justamente para proteger das radiações ultravioletas. Finalizando, uma importância ecológica aí relacionada às pteridófitas é que as pteridófitas elas formaram as primeiras florestas. Então, quando surgiu o tecido condutor, os tecidos condutores, eles acabaram conferindo às pteridófitas uma capacidade de desenvolvimento em termos de tamanho. Então começou a ter uma competição, essa competição fazia com que essas plantas fossem selecionadas na medida que elas apresentassem tamanhos compatíveis com a captação de energia luminosa, lembrando que as plantas de pequeno porte elas iam acabar ficando sob a sombra projetada por essas plantas maiores e elas tenderiam a morrer. Então houve uma competição que resultou aí no desenvolvimento de verdadeiras florestas. A superfície terrestre era repleta de pântanos, então nós tínhamos várias áreas encharcadas e ali você tinha um ambiente com disponibilidade de água para o desenvolvimento dessas florestas. E à medida que essas plantas elas iam morrendo ou pedaços delas iam caindo no ambiente, esses pedaços eles não sofriam digestão. E não sofriam digestão, ou sofriam uma digestão parcial, por dois motivos. Primeiro, porque era uma região pantanosa, pobre em oxigênio, e isso dificulta aí a digestão dessas plantas. E outro motivo é o fato da lignina. A lignina é um componente que não é facilmente digerido. Então, nesse momento inicial, não havia nenhum mecanismo de digestão da lignina. Então, a lignina associada, a lignina associada com a celulose, ela resulta aí na formação de um complexo fibroso de difícil digestão. Então, nem as celuloses estavam acessíveis para a digestão das bactérias e dos fungos. Então, nós vamos ver aqui o acúmulo de vegetais nessa região pantanosa, que com o tempo eles são soterrados. E essa digestão parcial, com o soterramento e com condições geológicas, com fatores geológicos ali compatíveis, vão ali resultar na formação do que se chama de carvão mineral. Então, o carvão mineral resulta aí justamente na mineralização desses compostos lenhosos das partes das plantas ou das plantas que morriam, principalmente no período do Carbonífero. É interessante que essas florestas elas resultam em outros processos, então você vai ter a diminuição da concentração de gás carbônico na atmosfera pelo surgimento dessas florestas. Isso acaba aí regulando a temperatura da Terra. Acredita-se que o surgimento dessas florestas de pteridófitas contribuiu para um momento de era glacial, com formação de geleiras pelo decaimento da temperatura. E é interessante que nós vamos encontrar depósitos de carvão mineral até determinado momento nesse registro geológico. E ali nós vamos ver que, a partir de um determinado momento, nós não encontramos mais esse depósito de carvão mineral com tanta facilidade. Por quê? Porque a partir desse momento surgem os fungos que são lignocelulíticos, ou seja, eles vão ter enzimas capazes de dissolver, ou melhor dizendo, de digerir essa lignina, e com isso você tem agora uma velocidade de digestão dessas plantas à medida que elas vão caindo, vão morrendo, ou parte delas vão caindo no solo terrestre, e com isso essa velocidade de digestão não é compatível com o seu processo de soterramento e posterior mineralização. Então, a partir de um determinado momento, nós temos aí o decaimento da formação de carvão mineral, justamente pelo surgimento dos fungos lignocelulíticos. Nós terminamos essa primeira parte. Essa primeira parte nós falamos das características gerais das plantas, das características que elas adquiriram no processo de territorialização, ou seja, de conquista desse ambiente terrestre. Nós partimos então para algumas características de grupos específicos, no caso das briófitas e das pteridófitas,
antes passando por um comentário geral da biodiversidade das plantas terrestres. Termino deixando essa frase para reflexão. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Ou seja, às vezes a diferença para uma grande conquista é o fato de se dar mais um passo, mesmo após uma sequência de fracassos. Um grande abraço para todos. Mas nós temos uma situação ecológica importante que se refere à extração dessas raízes chamadas de raízes adventícias, dessa planta chamada de samambaiaçus. Os samambaiaçus, eles são pteridófitas caulinares que atingem tamanhos importantes, e a extração dessas raízes adventícias, elas são utilizadas para a confecção de xaxim, para a confecção de xaxins. E é interessante que esses vasos, eles são, ironicamente, empregados aí para a plantação de samambaias ornamentais, e com isso você tem aí a possibilidade de extinção das espécies de samambaiaçu devido a essa extração que, por vezes, se dá de forma exagerada. Então nós temos uma situação ecológica importante que se refere à extração dessas raízes adventícias. Então, nós temos uma situação ecológica importante que se refere à extração dessas raízes adventícias dessa planta chamada de samambaiaçu. O samambaiaçu é um pteridófito importante, caulinar, que pode atingir determinado tamanho, um tamanho considerável. E essas raízes, a extração dessas raízes adventícias, são utilizadas para a confecção desses vasos, chamados de xaxim. E esses vasos, ironicamente, servem para o plantio aí de plantas ornamentais de outras espécies de pteridófitas, como as samambaias. Então, hoje, nós temos aí toda uma legislação protetora desses samambaiaçus, no sentido de impedir aí a extração dessas raízes adventícias, e com isso nós temos aí uma questão de conservação dessas espécies. Entretanto, várias espécies de samambaiaçus correram o risco de extinção ou foram extintas para extração aí e confecção desses xaxim.